de hoje é alimentação e inflamação, que, como todos os outros, é também um tema que eu gosto muito. Bom dia, bem-vindos. Quem for chegando pode dar um aceno aí. Estudo bastante sobre alimentação, né? Porque eu estudo muito também sobre inflamação, então a alimentação como parte essencial das estratégias para a modulação da inflamação tem que ser uma questão abordada. Bem-vindos. Quem estiver aqui pela primeira vez, se puder dar um oi aí. Vou esperar vocês entrarem mais um pouquinho. Inclusive, vou aproveitar e mencionar que boa parte, assim, do objetivo desses talks, né, do compartilhamento aqui na página, é levar para vocês realmente um pouco do conhecimento na área da medicina funcional, sobretudo da modulação da inflamação sistêmica, né, para prevenção e tratamento de doenças crônicas. Ontem eu fiz um story bem rápido comentando sobre os corticoides e imunobiológicos, né, que eles não resolvem o problema, embora muitas vezes tradicionalmente eles sejam usados no encaminhamento dessas doenças, né, mas eles não atuam nas causas. Tanto é que muitas vezes quando a gente retira essas medicações, o problema volta e às vezes volta até pior. Tá bem? Olá, bem-vindos. E o corticoide, ele tem sim absorção, tá, gente? Tanto tópico na pele quanto em mucosas. Vou compartilhar até o relato de uma seguidora que, depois que eu fiz o story comentando sobre os corticoides, bom dia, e os imunobiológicos, aí teve uma seguidora que fez o relato lá, né, comentando que tinha levado, acho que o filho, ao médico por conta de rinite, e aí tinha sido prescrito corticoide nasal, né? Quando você não sabe o que fazer para tratar, você usa corticoide. E aí ela tinha se posicionado a respeito dos efeitos colaterais, que não estava afim, né, de usar o corticoide. O médico falou que não tem absorção, mas tem sim, tá, gente? Corticoide, mesmo usado na pele, nariz, seja lá em que parte for, tem absorção sistêmica sim, tá? Não sabemos o tanto que isso vai repercutir no organismo, mas tem absorção sistêmica. Inclusive eu já, anos atrás, muitos anos, eu tive muita rinite, que foi se agravando com o tempo. Eu lembro que quando eu estava fazendo a minha primeira residência em anestesiologia, que foi também um ano depois de eu ter colocado silicone, a minha rinite piorou drasticamente. E aí, com aquele nariz, assim, pingando lá no hospital, né, no bloco cirúrgico, que é ambiente fechado, ar-condicionado o dia inteiro. Aí teve uma colega residente da otorrina, não, usa tal X, um corticoidezinho, usa 30 dias. E aí, como eu não tinha experiência, né, tava ali começando, inclusive, a minha residência de anestesiologia, perdeu não, eu só tô falando uma introdução aqui, bem-vindo, pode chegar aí. Aí eu usei o corticoide 30 dias, não resolveu o problema, deu uma amenizada nos sintomas enquanto eu tava usando o corticoide, mas logo quando eu parei, aí piorou de vez. Aí, nossa, o que já tava ruim piorou de vez. E aí eu lembro que a gente ficava colocando culpa assim no ar-condicionado do bloco cirúrgico. Aí eu viajava para casa dos meus pais no interior, e meus pais têm gatinhos vários, e aí lá piorava também, eu colocava culpa no pelo dos gatos. Gente, parem de ficar arrumando esses é o ar-condicionado. Ok, ar-condicionado não é bom mesmo, tá? Tem lá os seus problemas. É o pelo do bicho. Gente, o problema é você, tá? Era eu. Tanto é que hoje eu vou lá pra minha cidade, tem até mais bicho lá do que tinha antes. E não tem rinite nenhuma, zero. Meu nariz não pinga nada, tá? Não tem secreção alguma. Então, e sem corticoide, tá? Aprender realmente a atuar nas causas, tá? Depois eu vou até compartilhar esse relato que me enviaram lá com vocês, dessa seguidora que colocou lá, e eu coloco nos stories pra vocês acompanharem e eu comento um pouquinho mais. Tá? Então vamos lá, vamos entrar no nosso tema. Tem gente nova aí?
Eu sou a Samara, tá? Sou médica. Como eu mencionei, tradicionalmente, né, de formação tradicional, eu sou anestesiologista, acupunturiatra, clínica de dor, mas já há alguns anos tenho me dedicado aos estudos da medicina funcional, tanto por interesse profissional, mas primeiramente foi com interesse pessoal no controle das minhas próprias doenças autoimunes, né, e que gradativamente tem tido aí uma evolução muito boa. Bem-vindo, tá? Quem é novo aí. Então é por isso que a gente surgiu, né, boa parte desse interesse, uma vez indo por esse caminho no campo profissional, de compartilhar esse conteúdo que é muito novo, né? É o que eu observo aqui, para muita gente as coisas que eu falo têm sido muito novas, como também foi novo para mim assim que eu comecei a tomar contato com essa área, tá bem? Bom, sobre alimentação, gente, o que eu tenho observado? É interessante ter essa oportunidade de conversar sobre esses assuntos aqui com vocês e mostrar um pouco, até não só do que eu penso, mas também da minha abordagem profissional, porque com frequência chegam pacientes que já até fizeram algumas mudanças iniciais na alimentação, tirando alimentos inflamatórios, e isso é sensacional. Por quê? Porque a alimentação, como eu já trago com frequência aqui, a alimentação sozinha, ela dificilmente vai resolver o problema 100%. Mas ela é necessariamente parte da resolução, tá? Ela tá dentro desse conjunto de estratégias que a gente adota para reduzir a inflamação sistêmica crônica. Se a gente adota outras medidas e deixa a alimentação de lado, corre risco também de não ser bem sucedido. Então a alimentação faz parte do tratamento. Então quando o paciente já chega com uma alimentação menos inflamatória, é excelente. Sabe por quê? Porque a gente tem diversas estratégias para usar para modular a inflamação sistêmica por meio da alimentação. Não é só tirando um alimento ou outro, tá, que a gente consegue modular. Tem diversas estratégias. Então, quando o paciente chega lá e me conta, eu já tirei o glúten, eu já tirei o leite, eu já tirei o açúcar, sensacional. Isso é muito bom. Por quê? Né? Porque aí a gente já consegue mudar, por exemplo, para uma outra estratégia de modulação da inflamação sistêmica por meio da alimentação, né? Associar essa nova estratégia. Ao passo em que, se o paciente chega lá comendo, por exemplo, pão todo dia, que também tem muitos, a maioria inclusive chega assim, come pão todo dia, de manhã, no cafezinho da tarde, no meio da manhã, um bolo com trigo. Às vezes essas pessoas têm dificuldade em tirar o glúten da dieta, né? Quando eu falo assim, vamos tirar então o glúten, que tá no trigo, centeio e cevada, o leite, derivados e o açúcar. Aí a pessoa pergunta, mas se eu não vou comer, o que eu vou comer então? Se eu não vou comer isso. Então assim, já tem uma dificuldade. A pessoa consegue, mas lógico que ela vai demandar um tempo, né? E o seu próprio tempo para essa conquista. Tem paciente que demora assim 1 ano para conseguir realmente viver uma experiência de não consumir o glúten com frequência. Porque às vezes consegue assim, ficar 1 semana, mas 1 semana não é suficiente, gente. Quando a gente fala em estratégia de modulação intestinal, de modulação da inflamação sistêmica com a retirada desses alimentos, para ter um impacto maior, a gente pensa assim, 4, 6 semanas, sem o consumo zero, tá, desse produto. Então, por onde começar? A minha sugestão, se vocês têm dúvida de por onde começar, é exatamente fazendo uma dieta de eliminação. Tentem isso, tirar o glúten que está no trigo, centeio e cevado, leite, derivados e o açúcar da dieta. Por que os derivados entram? Às vezes o paciente, mas eu não tenho anos que eu não tomo leite, mas eu como queijo todo dia. Gente, hoje a gente entende que grande parte do problema do leite, né, do potencial inflamatório dele, está exatamente na composição proteica. As proteínas ali de difícil digestibilidade desencadeiam uma reação inflamatória, tá? Então, assim, num pedacinho de queijo desse tamanho aqui, a gente às vezes encontra o equivalente proteico a 3 copos de leite. É muita coisa. E isso aí vai desencadear reação inflamatória. Então, tem que tirar os derivados. Aí eu falo, vamos tirar o queijo, o requeijão, creme de leite, pelo menos nessa fase inicial. Tirem isso umas 4, 6 semanas. É a dieta de eliminação. Excelente, tá? Então não sabe por onde começar, começa por aí. Por que eles são inflamatórios? O leite, sobretudo pela composição proteica. Agora sim, eu nem tô entrando nos detalhes do leite, tipo leite de caixinha,
tá? Um produto que tem na prateleira validade de 1 ano, que se você deixar naturalmente em cima de uma pia, depois de tirar da vaca, de manhã para tarde já estragou, você tem que suspeitar que tem algum problema aí, tá? E tem problema sim. Então, esses industrializados, além do problema da reação inflamatória pela composição proteica, ainda tem por conta da adição química e do processamento pelo qual ele passa para aumentar essa validade, né? O estoque dele, a forma de armazenamento naquela embalagem de alumínio, tudo isso aí tem problema, tá bem? O glúten também, pela difícil digestibilidade, a gente nem consegue digerir o glúten, né? Então ele desencadeia a reação inflamatória intestinal, ele leva a uma disrupção das ligações entre as células intestinais de uma célulazinha com a outra ali, das tight junctions que a gente chama, e isso leva à permeabilidade intestinal e carreia para a circulação sistêmica aquilo que deveria ficar ali dentro do intestino, mas o glúten leva à permeabilidade intestinal e isso está relacionado com a inflamação sistêmica. Outro produto, né, que está dentro dessa dieta de eliminação é o açúcar, por vários motivos. Eu vou mencionar aqui que é a questão do pico glicêmico, né? O pico glicêmico, ele é inflamatório. Jogar glicose demais, muito rápido, numa grande quantidade na circulação sistêmica, desencadeia reações inflamatórias, tá? E pico de insulina também. E tem outros efeitos. O açúcar tem até mesmo ação nas células do sistema imune. Ele leva a uma alteração imune, inclusive logo depois de ser consumido, tá? É outro produto extremamente inflamatório, só para falar resumidamente para vocês, tá bom? Então, tirem aí, não sabe por onde começar, tirem isso. Lógico que muitas vezes vocês vão precisar de uma orientação de um nutricionista, né? Porque, principalmente, você não sabe o que colocar no lugar. O que eu oriento para os meus pacientes quando a gente conversa é colocar comida de verdade. Não é ficar fazendo substituição por farinha low carb, farinha de amêndoa, farinha de arroz, farinha de grão de bico. Pode comer isso ocasionalmente? Pode, mas a ideia é comer comida de verdade. Esse é o grande potencial de uma dieta anti-inflamatória. Inclusive, menciono a vocês que tirar um alimento inflamatório é potencialmente muito mais eficaz do que você usar alimentos anti-inflamatórios. Entendeu? Você tirar um alimento inflamatório potencialmente tem um resultado muito mais potente do que você incluir alimentos anti-inflamatórios, mantendo aqueles que são inflamatórios, tá bem? Então pensem nisso e a importância desse impacto na mudança da dieta. Bom, quero falar um pouquinho com você sobre a dieta low carb, porque ela é uma dieta, uma estratégia que pode ser adotada dentro desse processo de modulação da inflamação sistêmica e inflamação intestinal. Agora, o grande erro da dieta low carb, e isso foi inclusive um erro de interpretação, inclusive por base dos artigos americanos, que não especificaram que tipo de carb é esse. Né? Os carboidratos, eles têm suas classificações, tem carboidrato simples, carboidrato complexo, e quando a gente fala numa dieta low carb, é retirar carboidrato simples, não é retirar carboidrato complexo. Por quê? O carboidrato complexo, gente, ele nem dá pico glicêmico. Normalmente a gente está falando aí de fibras que passarão por um processo fermentativo dentro do intestino, a fermentação de boas bactérias e cujos produtos dessa fermentação, que são os ácidos graxos de cadeia curta, isso aí não leva a pico glicêmico, porque o produto final não é glicose, entenderam? São carboidratos cujos produtos finais do metabolismo não serão glicose, serão ácidos graxos de cadeia curta. E esses ácidos graxos de cadeia curta têm um potencial anti-inflamatório enorme, inclusive para modular o próprio processo inflamatório intestinal. Eles estão relacionados até mesmo com redução do risco de câncer intestinal, câncer de cólon. Então isso é muito importante, gente. Não só não é para tirar, como é para incluir. Dá para viver sem carboidrato? Dá pra gente viver sem um monte de coisa. Agora, se vai fazer falta ou não, aí a conversa já é outra.
A ausência de carboidratos complexos na dieta potencialmente leva a um desequilíbrio e uma inflamação, porque tá faltando aí elementos que modulam esse processo inflamatório. Faz falta sim, tá? Então, muito cuidado com essa questão de dieta low carb, porque as pessoas gostam muito de cair naquela história de gordura e proteína. E aí daqui a pouco, predominantemente tem gordura e proteína, muitas vezes animal, que é outro problema, tá bem? E tiram o carboidrato complexo, tá? Então, tem problema nesse tipo de dieta. Inclusive, a própria dieta carnívora, ela também tem lá os seus problemas, tá? Exatamente porque ela não contempla os ácidos graxos de cadeia curta, né? Os carboidratos complexos que vão gerar esses ácidos graxos de cadeia curta. A dieta brasileira, gente, muitas vezes, né, tem essa corrente e a gente tem que tomar muito cuidado com esse efeito manada, porque vem uma onda e daqui a pouco todo mundo começa a seguir essa onda, porque todo mundo tá indo, então eu vou também. Então, assim, a dieta brasileira, se a gente parar pra pensar, ela é uma dieta semi-carnívora. Embora as pessoas não comam só carne, mas é proteína animal de manhã, proteína animal no almoço, proteína animal à noite, isso aí é semi-carnívora. E não é interessante por quê? Porque à medida em que a gente faz isso, a gente deixa de ingerir outros produtos que têm um potencial nutricional muito importante, e além da própria sobrecarga da ingestão de proteica animal, que tem uma sobrecarga digestiva, e os metabólitos disso também têm problemas, sobretudo se as pessoas não fazem uma boa digestão, que é o que eu vejo na prática, tá? Então aquele discurso assim, mas o homem evoluiu comendo carne, sendo carnívoro, primeiro, a gente não é mais um homem das cavernas, tá? Esse é um ponto que precisa ficar muito claro. Quem fala isso não entende o que é epigenética, porque o homem das cavernas não é mais o homem da cultura moderna, tá? Da nossa sociedade moderna. Embora a gente possa até ter genes semelhantes, são genes que funcionam de forma completamente diferente. Por quê? Porque o ambiente é diferente. O ambiente determina e influencia absurdamente no funcionamento dos genes. Então, o homem das cavernas tinha um padrão, a gente tem outro. A gente tem outro metabolismo, e querer adotar comportamentos como o homem da caverna vai trazer problema. E aí é o que eu estava comentando com vocês. Então, boa parte das pessoas que eu atendo, se não todas, né, que vêm à procura de prevenção, de tratamento de doenças crônicas, tem sim problema na digestão de proteína, tem uma sobrecarga, tem dificuldade, gente, de digerir proteína, principalmente proteína de animal, que ela é mais difícil de ser digerida do que a proteína vegetal. Então, se a pessoa já tem um déficit de digestão por vários motivos, pelo estresse, pelo uso de medicação, pela insuficiência de produção de enzimas do estômago, pela desbiose, e aí você aumenta a sobrecarga de proteína, isso aí vai levar mais inflamação ainda. Então é um grande erro quando a pessoa quer resolver todos os seus problemas porque viu falar que a dieta carnívora vai resolver. Não vai. Você pode até emagrecer, mas emagrecer não é parâmetro necessariamente de saúde, tá? A gente pode envelhecer magro e envelhecer sem saúde, tá bom? Embora a gente conte com o aspecto de uma baixa composição corporal em gordura como um fator de saúde, mas você pode estar magro e inflamado. E a alta ingestão de proteína animal pode estar relacionada com esse processo, tá bem? Então, não sei se esse aspecto ficou claro para vocês, ficou? Quem tá ouvindo aí, se puder dar um feedback, porque isso é muito importante, tá? E esse é um grande problema que eu vejo das pessoas que ficam seguindo rede social e daí tentam fazer dietas, né, da própria cabeça, e vem falar dessa low carb, vem falar da carnívora e acha que tá resolvendo o problema. Não tá, tá bem? É muito cuidado com essa questão. Então, assim, um ponto importante também, eu falei do glúten, do leite, do açúcar, né, na retirada do padrão de alimentação num processo de modulação da inflamação, né? Agora sim, tem produtos que vocês vão ter benefício em tirar para qualquer questão de saúde. Esses aí são alguns produtos, né? E também os processados,
ultraprocessados, refinados. Isso aí, gente, vai ter benefício. Se você pensar em dieta anti-inflamatória, vocês devem tirar isso aí para qualquer tipo de questão de saúde, né? Para qualquer doença que vocês queiram tratar. Tirem esses produtos, né? São produtos normalmente que vão vir aí dentro de embalagem e muitas vezes tem conservante, saborizante, aromatizantes, muitas vezes tem açúcar, muitos desses alimentos, inclusive, são gordos e doces ao mesmo tempo, sendo que a gordura deles é uma gordura ruim, é o caso do sorvete, por exemplo, né? Gordura vegetal ruim, com muito açúcar, e também a gente poderia colocar aí muitos desses snacks que vendem, cheio de açúcar, cheio de gordura, alimentos ruins, tá? Altamente inflamatórios. Agora, pensando em estratégias específicas, né, para determinadas doenças, às vezes a gente vai pensar objetivamente no que a gente quer alcançar com aquele determinado problema. Por exemplo, na endometriose. A endometriose é um quadro em que a gente tem uma predominância estrogênica. O que é isso? Tem um desbalanço hormonal ou na produção, ou na eliminação, ou em questão de receptores, em que o estrogênio não está ali em equilíbrio com a progesterona. Daí a gente chama de predominância estrogênica. Então, produtos, alimentos, não é uma alimentação que ou aumente a estrogenização do paciente, ou diminua a eliminação do estrogênio, né, a metabolização estrogênica, piora os quadros desses pacientes, porque você está aumentando ainda mais o desbalanço hormonal. Então, pensando, por exemplo, especificamente em endometriose, vou falar aqui de dois pontos, né, que a gente observa nos estudos e na prática também, que pioram a evolução da doença. Carne, né? Na verdade, o grupo M, né, que está presente na carne, ele altera o processo de metabolização estrogênica por competição. Então, paciente que tem endometriose, ele não é um bom candidato a um consumo alto de carne, né, de proteínas de origem animal, inclusive que a gente pode incluir aí também a gordura saturada como um problema para esses pacientes e a cafeína. Então, pensando em endometriose, a cafeína também altera o processo de metabolização estrogênica. Então também piora a atividade da doença, né? Então, assim, às vezes quando a gente pega algumas doenças específicas, pensando na fisiologia e na fisiopatologia dessa doença, a gente consegue adotar estratégias que ajudam na evolução para melhor, né? Ou piora dessas doenças. Então, quando a gente está diante de um paciente que tem determinado diagnóstico, às vezes o diagnóstico em si é importante também para guiar a gente nessas escolhas e na montagem do padrão da alimentação, tá bem? Gente, nós somos carnívoros, nós somos vegetarianos, o que a gente é? Esse é outro aspecto que eu queria mencionar com vocês. Quem estuda, os biólogos, por exemplo, que estudam aí o nosso trato digestivo e compara a gente com outros animais, né, a questão da arquitetura e estrutura de dente, de arcadas, para eles fica muito claro que o ser humano não é nenhum nem outro. A gente não é nem carnívoro, nem vegetariano, nós somos onívoros. Tá bem? Então, mais um motivo para vocês não caírem nesse discurso de que temos que adotar dieta carnívora. A gente não tem que adotar dieta carnívora não, tá? Muito menos a longo prazo. Somos onívoros. Agora, predominantemente, essa alimentação é interessante, considerando inclusive os nossos hábitos e a estrutura da sociedade atual, que essa dieta seja riquíssima em vegetais ricos em fitoquímicos. Tomar um chá aqui. Por quê? Porque com esses fitoquímicos a gente consegue nutrientes que vão ajudar demais nos processos de modulação da inflamação sistêmica. A gente consegue isso em vegetais, né, o arco-íris, né, nas cores do arco-íris, e em frutas.
e com um consumo menor de proteína de origem animal. Daí, portanto, o que vem ganhando cada vez mais força aí nos últimos anos, a dieta plant-based. A dieta plant-based não é uma dieta vegana, ela não tem vínculos com ideologias, né? Ela não é uma dieta, por exemplo, vamos comer vegetais para salvar o planeta, não tem nada a ver com isso. A dieta plant-based ela está muito vinculada com essa questão da modulação da inflamação sistêmica com a redução de proteínas de origem animal. Significa que você vai parar de comer carne, parar de comer ovo? Não, você não vai parar, mas é uma dieta predominantemente vegetal, tá? Inclusive ela tá na base dela comer comida de verdade. Então não é simplesmente tirar a carne e derivados animais e se entupir de embalados, de refinados, né, de tapioca. Não é por aí. É realmente o consumo de vegetais que tá aí na base dessa dieta, tá bem? Quando bem feita, ela tem um potencial anti-inflamatório excelente, tá? Outro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês é o rodízio. Muitas vezes chegam pacientes que até tiraram o glúten, leite derivados, açúcar, mas aí eu sempre pergunto, como é que é o seu café da manhã, como é que é o seu almoço? E a pessoa come todo dia a mesma coisa. Isso é um problema, gente. Comer todo dia a mesma coisa é um problema. Às vezes você até nem tem intolerância a determinado alimento, mas por algum motivo ele leva ali a uma sobrecarga intestinal, leva ali tem determinados nutrientes, mas é pobre em outros. Então, se você só come aquilo, isso pode levar a deficiência nutricional, pode levar a uma sobrecarga digestiva, porque você está sempre sobrecarregando as mesmas vias. Então, rodízio. E dentro desse rodízio, às vezes nem é só variar os alimentos, mas até variar as estratégias. Então, a gente pode usar low carb? Pode. Né? Em determinado momento a gente pode pensar na carnívora? Até que pode, mas que não seja para sempre, seja realmente uma estratégia, né? Dentro de um programa de ciclos, é interessante. E um período em que você aumenta o consumo de carboidratos, um período com menos carboidrato, um período só plant-based, um período cetogênico, enfim, vai precisar de nutricionista para isso? Vai. São estratégias mais específicas, mas todos esses são processos que ajudam a modular a inflamação sistêmica, sobretudo pela ciclagem. O rodízio é muito importante, isso é um pilar da modulação da inflamação sistêmica com a alimentação, tá bem? Bom, falando bastante, né? Acho que já deu por hoje no talk, acho que eu trouxe bastante do que eu queria falar. Se ficar mais alguma coisa, teremos outras oportunidades. Agradeço a todo mundo que participou. Se tiver alguma dúvida, encaminhe. Inclusive, se vocês puderem e quiserem, né, até tirar um print. Teve alguém que uma vez comentou isso. Tira um print desse nosso talk, compartilha aí. Vou compartilhar. Obrigada. E marquem quem vocês quiserem e marquem o Instagram aqui também, tá? Pra gente poder difundir ainda mais esses conhecimentos, tá bem? Nos vemos, toda semana tem talk, semana que vem vai ter de novo. Fiquem atentos aí que eu vou lançar o tema do talk da semana que vem nos próximos dias, tá bem? Obrigada, se tiver dúvida, mandem aí no Instagram, no direct, que eu respondo direct, tá bom? Um beijo, gente. Até mais.